O Felipe Bressanin, também conhecido como Felca, alcançou 30 milhões de views denunciando a adultização de menores por Ítalo Santos. Só que a Antônia Fontinelli já tinha feito a mesma denúncia que ele em outubro de 2024. Acontece que ela foi obrigada a pagar o vídeo em 24 horas. Uma juíza aplicou uma multa a Antônia de R$ 1.000 por dia se ela não fizesse isso. E aí, o Felca viralizou agora sem consequências judiciais. A mesma coisa que a Fontinelli tinha denunciado lá atrás. O Ministério Público da Paraíba investigava Ítalo desde 2024, mas só agiu depois da viralização. O caso envolve menor em produções com clima de adulto. Felca revelou o algoritmo P, sistema que direciona conteúdo inadequado de menores para predadores. Ítalo teve perfil de 17 milhões derrubado após o Felca, não após a denúncia de Fontinelli. Rodrigo Constantino vai analisar o que está por trás de verdade de tanto barulho, os planos de censura. Fala aí, Consta. Eu confesso que desde o início, esse tal do Felca, com seu vídeo denunciando a adultização ou sexualização precoce das crianças, desde o início me gerou algum desconforto. E eu explico. Primeiro, eu nunca tinha ouvido falar dele, até aí tudo bem, existem bolhas nas redes sociais, ele tem milhões de seguidores, mas eu nunca tinha ouvido falar. E de repente, muita gente que eu sigo da direita começou a reproduzir o conteúdo. Então eu fiquei meio encismado, falando, vamos ver de onde está vindo isso, do que se trata, né? E quando eu vi uma parte do vídeo, eu falei, realmente, ele está denunciando aí uma rede de pedofilia mesmo, e sexualização precoce, e exploração de crianças por influenciadores, sem nenhum filtro ou freio, né? Que é uma denúncia legítima. Então, eu estava quase divulgando o conteúdo, junto com muita gente da direita. Mas eu esperei um pouco mais, desconfiado por algum motivo, e comecei a ver Felipe Neto, Gleisi Hoffmann, Boulos, e agora até o Lula, né, se manifestando sobre o conteúdo. Aí eu já sabia que era cavalo de Troia, pegadinha, ou, na melhor das hipóteses, o uso indevido de um conteúdo legítimo para fins espúrios. A esquerda não pode tentar bancar a protetora das crianças contra a sexualização precoce. É a esquerda que aplaude a ida de crianças a eventos artísticos com homens nus, onde crianças tocam no homem nu. São os esquerdistas que ignoraram, por exemplo, o brilhante filme O Som da Liberdade, baseado em fatos, que denuncia uma rede de pedofilia internacional. Eles não tiveram nenhum interesse em recomendar esse filme. Por que será? É o governo Lula que faz corpo mole em relação a cadastro de pedófilos e punição exemplar para crimes hediondos. A Fontinelli, quando denunciou esse mesmo cara que o Felca denuncia, tal do Hipólito, sei lá o nome dele, não sei, ela teve o vídeo dela censurado por decisão da justiça. Não houve essa celeuma. E reparem que todos eles, toda a esquerda, do Sleeping Giants ao Felipe Neto, passando pelo Lula e pela Gleisi Hoffmann, todos eles não estão falando da sexualização precoce em si, apenas usando isso como pretexto para falar de regulamentação das redes sociais. É disso que se trata. Não é preciso ser nenhum gênio, nenhum Sherlock Holmes para perceber que eles estão explorando esse caso como exploraram antes o caso de um tiroteio numa escola, para dizer que quem é contra a regulamentação das redes sociais não liga para crianças massacradas em uma tragédia escolar. Eles exigiram urgência na votação e, quando perceberam que iam perder naquele PL das fake news, relatado por um comunista, Orlando Silva, eles retiraram de pauta, ou seja, não era mais urgente e dane-se as crianças. A esquerda é igual no mundo todo. A esquerda é hipócrita, a esquerda é oportunista,
A esquerda não liga para as causas humanitárias de verdade, ela liga para avançar o seu projeto de poder, e este passa pelo controle das redes sociais, pela censura. Qualquer coisa que sirva de pretexto para alimentar essa pauta, eles vão usar. Mesmo que uma pauta de sexualização precoce, que a esquerda, cá entre nós, ela não tem nenhum tipo de problema com essa agenda, muito antes, pelo contrário. O próprio Felipe Neto pode dizer uma coisa ou outra sobre esse assunto, não é mesmo? Então, teve muita repercussão o vídeo do Felca, muita repercussão, muita gente de direita ajudou a divulgar, mas cada vez está mais claro que caímos numa cilada, que foi bait, que foi uma isca para nos atrair, não sei se de forma deliberada ou não por ele, mas sem dúvida utilizada por vários outros para que defendessem a censura nas redes sociais. E veja o truque barato. Pedofilia, sexualização, monetização de conteúdo explorando crianças para fins sexuais, isso é algo que pode unir quase todo mundo com decência. O que isso tem a ver com discurso de ódio, discurso antidemocrático, fake news e tudo mais que eles querem controlar nas redes sociais? Que nem crime é. Absolutamente nada. Só que a gente não vai cair nesse golpe que está tentando empurrar a censura para cima da gente. Esse vídeo do Felca com 30 milhões forçou o Congresso a agir. Só que é bom a gente lembrar que os deputados ignoraram por anos denúncias da Damares Alves sobre a questão da pedofilia no Brasil. PT, PSOL e PSB não assinaram a CPI da exploração infantil em Marajó, mas agora eles querem regular urgentemente as redes sociais. Sleeping Giants Brasil já está usando o Felca para pedir o PL 2628, a lei de censura nas redes sociais. O governo Lula, há 7 meses, não cria o Cadastro Nacional de Predadores previsto em lei desde 2019. Arnaldo Jardim, Érica Hilton, Guilherme Boulos e Sâmia Bonfim bloquearam a CPI sobre Marajó. O Ministério da Justiça diz que o cadastro está em fase inicial, após uma lei de 5 anos atrás. O inicial deles é de edição nunca. Gleisi Hoffmann usa o caso para defender o STF, mas o governo não implementa proteção real das crianças brasileiras. Hugo Mota, presidente da Câmara, promete pautar a regulação, mas ignora tudo aquilo que Antônia Fontinelli lá atrás denunciou, foi censurada pela mesma denúncia que agora faz tanto sucesso com o Felca. Fabiana Barroso, como é que a gente explica tanta demagogia agora da esquerda brasileira, novamente armando o golpe para tentar usar um jabuti para empurrar a censura no meio de um projeto que promete combater a pedofilia, que todo mundo odeia, né? Mas que eles querem usar sempre como artimanha o drible na legislação para aplicar o que eles querem de regulação censória das redes sociais. Verdade. Inclusive o Felca trouxe aí um novo termo, não é um novo termo, mas um termo populista, né, que é a adultização das crianças. Vamos lá. Quantas vezes a gente já não viu esse tema no Brasil? Né? A adultização de crianças ocorre desde a época do Tchan, que eu me lembro. E isso acabou redundando em absurdos. A gente sabe que, infelizmente, essa é uma pauta triste do Brasil. Que a adultização de crianças é diferente de pedofilia, tá? Uma coisa leva a outra, né? Isso é importante. Aliás, é bom sempre fazer o alerta que se você é pai e mãe e tem redes sociais com seus filhos, tomem cuidado com essas redes abertas, porque realmente, gente, né, na cabeça dessas pessoas, desses criminosos, dessas pessoas doentes, não se tem nada. Então, é importante, o zelo começa a partir dos pais, tá? É importante colocar isso em época de internet terra de ninguém, que nessa hora é terra de ninguém mesmo.
Mas aí ele deu holofote, né? Deu holofote para outros influenciadores que eu realmente nem conhecia. Eu fiquei chocada, eu não sabia que havia tido um reality show daquele jeito, naqueles moldes, né? Passando aquele tipo de conteúdo, incentivando, então, tudo acaba onde? Na triste pedofilia, que para mim é o crime mais brutal que um ser humano pode cometer, é exatamente esse. Mas isso realmente não é desculpa para atrapalhar a pauta neste exato momento. E para jogar, não é nem esse da censura, viu, Serrão? É o 153 de 2025, o projeto, que os deputados não tiveram tempo de ler. Aliás, ninguém teve o tempo de ler, nem eu mesma tive tempo de ler, porque as coisas no Brasil, né, parece uma coisa meio esquisita. Já está lá, já está pronto, né? Então, esse projeto de lei precisa ser estudado, analisado, mas tem essa forçação, porque furou a bolha o vídeo do Felca. O Felca tem que ser protegido? Tem. O que ele denunciou é importante? Muitíssimo importante. É uma pauta, assim, de questão para ontem, com toda certeza, mas não atropelado, não dessa forma, não desse jeito, não ignorando todo o restante, não tendo porque, assim, o que uma lei vai fazer? Se você não tiver polícia mesmo que não faça. Leis a gente já até tem, viu, gente? As polícias, principalmente eu vou dar exemplo aqui da Polícia do Estado de São Paulo, é bem efetiva nisso. Tem combatido este tipo de crime, de bater na porta da casa de pais que têm menores, e às vezes os menores são os abusadores, e tem feito esse trabalho de inteligência. Então, assim, é preciso discutir por quê. Leis nós temos. Teria algo mais específico em relação às plataformas, mas qual a efetividade real disso? A efetividade real para começar a sanar esses problemas é informação, é educação, é operação policial, como está sendo feito, punição, prisão e jamais relaxamento de prisão para essas pessoas que cometem esses crimes, certo? Então, o cerco tem que se fechar, mas nem tudo é lei. Se você tem parte do legislativo comprometido, que não consegue nem mesmo fiscalizar e nem legislar, né? O Supremo está legislando por omissão, fica assim um pouco sem razão. Então isso parece mais uma moda. E essa moda, ela pode prejudicar muitos de nós, porque tudo que passa-se no Brasil com essa rapidez acaba dando frutos infrutíferos. E neste tema é muito delicado, a gente não pode errar. E não podemos transigir com isso, até porque no mundo político, a gente sabe, aí houve denúncias de bastidor, tem muita gente que coaduna com essa podridão. Então, não vamos pegar leve jamais com bandido, com criminoso. Agora, a gente não pode tolerar censura, esse é o ponto. E 3 países, pelo menos, já estão provando, Darcio Bracarense, que o argumento da proteção infantil acaba virando uma desculpa para controle das redes sociais. A Dinamarca lidera a União Europeia para quebrar toda a criptografia das redes até o final de 2025, alegando proteção para menores. O Brasil usa o caso Felca agora para empurrar o PL 2628, que dá controle absoluto da internet ao poder executivo. O Reino Unido, do Starmer, prende por posts e também orações após ignorar casos reais de pedofilia e crimes horríveis por décadas. Emerson Gricoletti, o advogado do Consta, expõe a mesma esquerda do MAN agora quer identificar todos na internet. Vicky Richter lembra que a Dinamarca lidera a guerra contra a privacidade disfarçada de proteção. A Áustria usa trojans, França e Suécia querem logs, a Espanha deseja banir a criptografia. O PL 2628 obriga a identificação de todos e controle sobre qualquer conteúdo acessível a menores. Governos que ignoraram casos reais agora querem vigilância em massa dos cidadãos. A gente recebeu aqui mensagens da nossa audiência Bradocker, lembrando 2 pontos importantes. Ao invés de fazer essa palhaçada de censura, coloca na mão do secretário de Segurança Derrite para ir atrás dos pedófilos. É isso. A Marlene Fernandes deu a dica certa, Darcio Bracarense. A gente tem que botar polícia
para quem precisa de polícia. E criar mais legislação, não precisa de mais legislação, o que a gente já tem aqui é bastante suficiente. O que a gente tem que ter é cumprimento da lei. O que a gente precisa é as famílias, pais e mães, se conscientizarem que eles precisam ser responsáveis por evitar que seus filhos entrem no mundo da compulsão, das variadas compulsões, e que eles eduquem seus filhos para que não caiam na mão desses bandidos. E os bandidos que, porventura, extrapolarem, a lei tem que ser pesada com punições para eles, né? Coisa que não acontece no Brasil da impunidade. De jeito nenhum, e os exemplos estão dentro do próprio Congresso Nacional. Eu falava hoje do projeto de lei 4789 de 2023, que cria uma série de medidas, agrava a penalidade para eventuais abusos de crianças ou adolescentes, cria um agravante para a falsificação de documentação de crianças, porque, afinal de contas, os traficantes de crianças utilizam documentação falsa, assim como aqueles que exploram adolescentes nessas rodovias do país. E esse projeto de lei tem uma série de ações para penalizar quem abusa. Não só isso, ele tipifica o crime de sedação, que hoje não é crime. Acredite, esses Boa Noite Cinderela que a gente lê no jornal, que pessoas foram vítimas, normalmente o que é criminalizado é o que acontece depois que a vítima já foi sedada. Esse projeto 4789, Serrão, ele foi apensado para ser dispensado. E aí, por conta de um grande trabalho dentro da Câmara, do campo conservador, ele foi desapensado e, acredite, ele foi para a Comissão da Família, da Defesa da Criança e da Adolescência. E nessa comissão, o pastor Henrique Vieira, do PSOL, a Sâmia Bonfim, do PSOL também, e a Érica Alcocai apresentaram requerimentos de retirada de pauta para não deixar o projeto ser votado. Portanto, é um tanto curioso acreditar que essas pessoas, do nada, ficaram preocupadas com a proteção da criança. Não estão. Não estão. Cadê o Cadastro Nacional de Pedófilos? A gente gostaria de saber. A gente gostaria, inclusive, de castração química. Eles estão preocupados, de verdade, em monitorar quem nunca cometeu crime. Eu acho interessante porque você falava agora há pouco da Dinamarca, você falava agora há pouco de outros países que estão utilizando essa pauta para censurar. E na Dinamarca, por exemplo, até pouco tempo existia uma associação de defesa da pedofilia. É repulsível, eu sei, na Holanda lançaram, na década passada, um partido político para defender esse tipo de aberração. Então, tudo leva a crer, Serrão, e eu não estou exagerando, não se assustem com isso, que quem defende as crianças será impedido de gritar por ela nas redes sociais. Anotem isso. Quem defende as crianças será censurado. Agora, quem abusa delas, não será censurado e não será preso. E mais ainda, eles estão tornando essa aberração uma doença. E se você criticar, muito em breve, quem vai ser preso vai ser você. Esse é o caminho que está sendo tomado. Se o Hugo Mota e a Câmara inteira tivessem realmente interesse de combater o abuso às crianças, eles começariam pelo endurecimento das leis penais contra os criminosos que abusam delas. Sobre essa questão do Felca, veja só, o que a gente precisa entender aqui? O Felca, eu não sei qual era a intenção do Felca, qual não era a intenção do Felca, mas a erotização de crianças é uma questão, eu não estou menosprezando a questão, eu não quero passar pano na questão, mas nós precisamos entender, não sermos ingênuos, de que estamos num momento em que as redes sociais, elas são hoje um perigo para a esquerda. As redes sociais da direita são um perigo para a esquerda. A esquerda está de olho. E como está de olho, nós acabamos de ter aí a regulação das redes sociais feitas aqui no país, nós acabamos de ter uma péssima regulação das redes sociais feita pelo STF. Nenhum país democrático, zero, nenhum país democrático no mundo teve a sua regulação feita pela Suprema Corte, só o Brasil.
É óbvio que, enfim, considerando que o Brasil é um país democrático, que é uma coisa que eu também não considero mais. Mas, enfim, dentro desse contexto, nós precisamos não ser ingênuos, sobretudo a direita, precisa não ser ingênua, sobretudo parlamentares de direita, precisam não ser ingênuos de pegar carona no rabo de um cometa como esse e promover o endurecimento das redes sociais. Porque é óbvio que amanhã, hoje, aquilo que está numa lei como obsceno, amanhã pode significar a obscenidade política da extrema-direita e papapá, e pronto, redes sociais caem, as pessoas deixam de ter a capacidade de utilizar suas redes, os políticos param de ter a possibilidade de seguirem adiante, sobretudo porque estamos às vésperas das eleições do ano que vem. Então, num contexto em que o STF acabou de regular pessimamente as redes, de que as redes sociais são um veículo importante para a direita e de que no ano que vem a gente tem eleições decisivas para a presidência, os parlamentares de direita que acham que esse é um momento adequado para endurecer regulação de redes sociais, e, sinceramente, vocês me desculpem, mas é uma santa, se é que eu posso usar esse termo, ingenuidade. E ingenuidade é algo que a direita não tem mais direito de ter nesse país, depois de tudo que foi feito com ela. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.